Oi, gente, tudo bom? Eu vou fazer aqui um passo a passo de uma ovelhinha de EVA, só que nesse caso aqui ela é sem molde, que você vai usar coisas que você tem em casa, por exemplo, uma colher grande, um pequeno e um copo americano, tá? Iniciando com o copo americano, eu coloquei a borda virada para o EVA branco, né? O EVA que vai ser a cor do corpinho da ovelha. E eu fiz movimentos como se fosse pétalas, né? Movimentos de zigue-zague, de vai e vem. Porque dessa forma, nós vamos ter o copo como uma base de você saber mais ou menos o tamanho que você vai fazer. Como você não tem molde, eles não vão ficar exatamente do mesmo tamanho, essas ondinhas, né? Mas vamos supor, você faz 30 lembrancinhas, você já tem mais ou menos uma noção do tamanho que fica. Mas o copo é bom porque você não perde a base. Não dá pra ver direito porque o EVA é claro, né? E com o fundo do copo eu fiz o rostinho da ovelhinha. Então eu fiz a mesma forma, né? Só que nesse caso aí eu apenas circulei o copo, eu não fiz as ondinhas, né? E formou a cabecinha. Olha só. Aí eu peguei uma colherinha pequena. E na colherinha pequena eu fiz movimentos que nem eu fiz naquela parte do corpinho da ovelha, né? Aquela primeira parte. Nessa daí, a colherinha pequena ela vai ser como se fosse a base para fazer a lãzinha que fica em cima da cabeça da ovelhinha, né? Como se fosse o charmezinho. Fica bem legal quando a gente coloca. Então, você vai acompanhar também o formato da colher e vai fazer essa bolinha. Agora, eu peguei uma colher e com essa colher eu vou fazer... Tem as patas e tem as orelhinhas, tá? Com a colher pequena, você vai fazer as orelhinhas. E com a colher grande, você vai fazer as patas. Você vê que eu marquei mais ou menos a metade da colher. E eu fui fazendo contorno. A minha colher, ela vai afinando conforme ela vai descendo, né? Mas você pode fazer com a colher que você tem, né? Aí você vai lembrar o quê? A colher pequenininha com as orelhas. E a colher grande, você vai fazer as patinhas, né? Olha só, é o EVA claro, mas dá pra você ver mais ou menos como é que você faz. Vê só essa colher aí, vou fazer agora as orelhinhas da ovelha, né? Então, faz a mesma coisa, você marca mais ou menos o tamanho que você deseja. Eu coloquei uma superfície um pouco alta para que não me atrapalhasse. E quando eu marquei, ficou aí as orelhinhas. Olha só como ficou todas as peças, todas formadas, né? Você pode colocar um corpinho menor, você pode fazer uma cabecinha maior, fica a seu critério, tá? Mas assim, com o que você tem em casa, você consegue fazer bem esses moldes. E olha, eles ficam bem legais, assim, não ficam deformados, não ficam tortos, né? Às vezes você não sabe desenhar. Vê como eu montei, olha só, as patinhas para trás, a orelhinha, ela vai ficar embaixo do cabelinho. Fica mais charmosinho, né? Mais organizado. E vai esconder também na hora que a gente vai colar, né? Aí faz as patinhas embaixo da cabeça, você cola e cola o cabelinho assim por cima, que dá um charminho. Coloca o cabelinho um pouquinho pra cima pra poder você fazer o rostinho livremente, tá? Outra coisa, eu usei cola, aquela cola instantânea, eu acho melhor, mas você pode usar cola quente, tá? E esse pincel é pincel de retroprojetor, tem a ponta fina e a ponta grossa. Esse aí eu tô fazendo marcações com a ponta fina. Isso aí fica a seu critério, você pode colocar a ponta grossa, a ponta fina, pode não colocar esses pontinhos, mas eu gostei de colocar porque eu acho que eles ficam um charmezinho, sabe? Olha só como é que fica. E com a ponta grossa eu fiz as bolinhas do olho, viu? Isso aí é a caneta de retroprojetor preta, pra se você tiver alguma dúvida, eu fiz as bolinhas do olho. E os outros detalhes eu faço com a ponta fina, por isso que você vê alguns rostinhos mais bonitinhos, outros mais delicados, depende muito da pontinha que você vai utilizar, tá? Fiz a sobrancelha, tá vendo como é legal você colocar o cabelinho pra cima? E aí eu fiz o narizinho. Aí você diz, nossa, como é que eu vou fazer esse narizinho e tal? Você faz um triângulo pra baixo, aí faz um tracinho e puxa, fazendo um sorriso. Você vai ver que bem aí eu borrei no nariz, né? Mas o que é legal de você fazer com o pincel é porque você pode consertar com o pincel, né? Depois você vai ver que no final eu ajeitei esse narizinho. Eu pintei, olha que dica legal, eu pintei com canetinhas coloridas, tá? Tem algumas canetinhas que elas conseguem pintar muito bem no EVA, então você experimenta. Caneta em gel, por exemplo, é ótima, mas não é apenas caneta em gel, por exemplo, essa aí não é em gel, mas ela ficou ótima.
E saia com o que você tem em casa. Às vezes você não tem sombra, você não tem blush. Eu usei um pouquinho de batom e fiz o charmezinho da bochechinha corada. Nossa, esses detalhes, minha gente, faz toda a diferença na pecinha de EVA, sabe? Esses tracinhos, esses pontinhos, essas corzinhas. Então eu coloquei um batom mesmo rosa, né? Se ele for menino, aí é bom você botar um batonzinho vermelho. Aí você vai fazendo movimentos circulares, né? Se tiver com cotonete também faz, mas eu quis fazer com o dedo para ficar melhor. Para fazer um charmezinho, eu coloquei esses pinguinhos, olha só. Vou colocar um pinguinho um pouquinho maior no meio do olho e um pinguinho na pontinha do olho, ó. Esse aí é o do meio, tá? E eu vou colocar agora o brilho do olho. Você tem duas opções, você vai ver que eu vou fazer duas opções. Uma que é o brilhinho dentro do olho, que é esse que eu vou fazer nesse primeiro olhinho. E outro que é um pinguinho como se fosse um pouquinho pra fora do olho, sabe? Vê só que ele vai ficar como se fosse realmente o brilho do olho. Então você vê onde é que você quer que fique o brilho, tá vendo? E você escolhe quais são as opções qual a opção que você vai gostar mais. E aí, olha só como ele já tá ficando fofinho. Mas eu quis fazer uma coisa diferente. Eu peguei a canetinha e eu vou fazer o contorno. Você pode fazer esses contornos com sombra, com lápis de cera. Mas eu resolvi fazer com canetinha mesmo. Com lápis de cor, também tem um vídeo aqui que eu ensinei a fazer. Os dias da criação. Mas eu resolvi fazer com a canetinha pra vocês verem. E atrás eu colei com cola quente, tá? Eu colei um imã. Aí ficou um imãzinho de geladeira, mas eu posso colocar em uma cestinha, posso colocar em vários lugares. Fica a seu critério, pode fazer lembrancinha de chá de bebê, posso fazer lembrancinha de aniversário, agora lembrancinha de Páscoa para dar para as igrejas, né? Isso é bem legal. Então, o que vocês tiverem dúvida, vocês coloquem aí no comentário, se tiverem alguma sugestão. Lembrando que a ideia é você fazer alguma arte com o que você tem em casa, que muitas vezes a gente é pego de surpresa, fica querendo fazer alguma coisa, não tem um molde, não tem como imprimir, não tem alguma coisa para tirar a cópia, então é uma opção para você fazer, tá bom? E você não deixar que sua criatividade passe em branco. Faça e vai dar certo sim. Qualquer coisa você comenta aí, tá? Vai ser um prazer te responder. Curta, compartilha e um beijo. Fica com Deus.